Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei em vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma ablação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também esses escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da tua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que as amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos da sua consolação, para que sugais e vos deleiteis com os resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos revendecerão como a erva tenra. Então as mãos do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque como o fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que santificarem se purificarão nos jardins, uns após os outros, os que comem carne de porco e a abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Eu porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações: a Tarpes, Pul, Lude, flecheiros, Atabu e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quanto aos filhos de Israel trazem a sua oferta em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá,
nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Jeremias capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vejo sobre a minha palavra para cumprir. Pois eu velo da minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: Que és que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está sobre a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convosco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comeres do fruto e o seu bem. Mas quando nela entrasses, contaminasse a minha terra e da minha herança fizesse uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andavam após o que é de nenhum proveito. Porque ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitarei. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos.
Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram e a um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos do leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habitava nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis se quebraram do alto da cabeça. Porventura não procurais isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que te guiaste pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo, rompia as tuas algemas, dizia tu, nunca mais transgredirei com tudo. Em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvados e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vida excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, se tornasse para mim uma planta degenerada e vide estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontes sabão, a tua iniquidade será gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado nem andei após os Baalins? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizesses. Dromedária ligeira és, que anda torcendo seus caminhos. Jumenta montes, acostumado ao deserto e que conforme o deserto da sua alma, sorve o vento. Quem impedirá o seu encontro? Todos os que buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, não. Porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és o meu pai, e a pedra, tu me gerastes, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputas comigo? Todos vos transgrides contra mim, diz o Senhor. Em vão castigarei os vossos filhos, eles não aceitarão a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desliga-nos de ti, nunca mais a ti viremos? Porventura esquece da virgem dos teus enfeites ou da esposa os seus candeias? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como os ornamentos do teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinasses os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma do inocente e necessitado. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes, eu sou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes, não pequei. Por que te desvia tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como fosses envergonhada na Assíria. Também daquela sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Capítulo 3. Eles dizem, se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se juntar ao outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra?
Ora, tu te maculasses com muitos amantes, mas ainda assim tornasses a mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituísses? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchasses a terra com as tuas devasidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta, e não quereis ter vergonha. Ao menos desde agora não se invocarás dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tem sido e feito as coisas más e nela permanecesses. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despede e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou a mim, a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte e disse, volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade que contra o Senhor, teu Deus, transgredisses e estendesse os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não desses ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei. A um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém do trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo os propósitos do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas na terra do norte, para a terra que dei em herança aos vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Pai, me chamarás e de mim te não desviarás. Deverás como a mulher se apartar aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai aos filhos rebeldes, eu os curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, viemos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus és esta a salvação de Israel. Porquanto a confusão devorou o trabalho dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor, o nosso Deus.